esse é o CLTV e no episódio de hoje nós vamos ter o Celiflix, que é um quadro aqui do canal onde eu indico séries e filmes para vocês maratonarem e curtirem aí na casinha de vocês. Então tu pega a pipoca e anota essas dicas que eu tenho certeza que vocês vão pegar pelo menos uma dica de uma série maneira para vocês assistirem, tá bom? Vou começar falando de um documentário. Vocês sabem quanto eu sou apaixonada por documentário, gente. Se puder, eu assisto só documentário, porque eu sou apaixonada. Eu acho incrível quando eles trazem as cenas, né, as filmagens da época e trazem informações e tal. Eu amo demais. E eu gosto muito de assistir documentários de cantores que eu curto muito, mas que, né, eles faleceram antes mesmo de eu nascer, sabe? Eu gosto muito de saber da vida dessas pessoas que eu admiro tanto. E eu achei um documentário na Netflix. Hoje a gente vai falar só da Netflix, porque eu só assisti produtos Netflix esse último mês, então a gente vai falar só da Netflix. Então todos esses conteúdos vocês vão encontrar na Netflix, tá bom? Então eu fiz a minha listinha aqui porque eu estou aplicada, já falei pra vocês. E esse seriado, ele é What Happened, Miss Simone, que é aquela cantora Simone que eu sou completamente apaixonada. Esse é um documentário de 2015, é antigo, mas eu só assisti agora. Ele tem 1 hora e 42 minutos, então não são vários episódios, é como se fosse um filme, sabe? E mostra gravações inéditas da cantora Simone e também mostra muito da luta dela, porque ela era uma ativista na época e através da música, da arte dela, ela também manifestava todos os seus desejos políticos, né? Todos os seus ideais políticos da época, que era os anos 70. Então mostra muito dos bastidores e de tudo que ela sofreu. Ela era uma mulher muito intensa, sabe? Ela realmente, Simone não era o nome real dela, mas ela tomou esse personagem como verdade para a vida dela, sabe? E ela meio que se perdeu, porque ela era uma mulher extremamente intensa e ela não teve o cuidado que ela merecia, sabe? Então eu admiro demais o trabalho dela, eu amo as músicas da Simone, mas foi interessante saber um pouquinho mais da história dela, que ela não era somente uma artista incrível, mas ela também era uma ativista política da sua época e ela queria fazer a diferença na geração dela, sabe? Então eu achei assim sensacional essa série, é muito comovente, triste, mas ao mesmo tempo é uma série muito boa, sabe? Eu gostei bastante. Ainda falando de filme, né? Vamos começar falando de filmes hoje. Esse documentário não é em episódios, então é como se ele fosse um filme. Então o próximo filme que eu já inclusive falei pra vocês no vídeo de favoritos, que é o filme O Telefone de Mr. Harrigan. Ele é baseado num conto, tá? De Stephen King. Então tudo que aparece que é baseado num conto de Stephen King, a gente quer assistir. E esse foi um desses filmes. E quando a gente fala de Stephen King, a gente fala de filmes de muito suspense, de terror. E foi essa expectativa que a gente criou em relação a esse filme. Esse filme é bem novinho. Ele foi estreado agora nos últimos meses e eu criei uma expectativa achando que seria um filme de terror e na verdade ele é um filme de drama sombrio, sabe? Vou falar bem rapidamente porque eu já falei desse filme no vídeo de favoritos, mas eu sempre trago pra cá também porque foi um dos assistidos dos últimos tempos. Então conta a história de um menino que perdeu a mãe muito novo e tinha um milionário na cidade que contratou esse menino para que ele lesse livros para ele 3 vezes por semana na casa desse milionário. Então esse menino morava com o pai e o pai deixou ele fazer esse trabalho. Então 3 vezes por semana ele ia lá nessa casa desse milionário, sentava na biblioteca dele e lia livros para ele. Ele já era um senhor de idade e eles criaram uma amizade muito bonita, sabe? Esse cara, ele era meio bronco, assim, meio, sabe, arrogantezão. E esse menino trouxe, assim, uma leveza para a vida dele. Eles criaram uma amizade muito interessante. E foi justamente na época em que o primeiro iPhone foi lançado. E aí conta muito também esse lado da história de que como a tecnologia, ela influencia nas relações atuais, sabe? Eu achei bem interessante essa jogada, sabe? Esse gancho que eles pegaram sobre a tecnologia influenciar nas relações. Eu acho que essa foi a melhor parte do filme pra mim, sabe? Que faz a gente pensar muito. Mas começam a acontecer coisas muito sombrias depois e tal. Eu gostei bastante do filme bem feito, bem contado. Mas sabe quando tu espera um terror e vem um suspensezinho? Um drama, vem muito drama, porque o suspense mesmo começa a acontecer da metade pro fim. Então, a primeira parte do filme é como se fosse um drama, sabe? Uma história de amizade, tal e tal e tal. E da metade pro fim que começa a parte mais de suspense.
Mas é um filme que vale a pena assistir, gostei bastante. Achei que a história dele foi bem contada, sabe? Mas eu acho que eu gostei mais da primeira parte do que da parte final. Mas enfim, gostei do filme, gostei. Próximo filme que eu assisti e recomendo é O Enfermeiro da Noite. Também é um filme de 2022. Ele acabou de ser lançado, que conta a história do maior serial killer do mundo, né? Vamos dizer assim, porque ficou subentendido que ele matou mais de 400 pessoas. Conta a história real, mas é um filme, tá? Baseado nos fatos reais. E quem interpreta o filme é bem interessante porque os dois protagonistas do filme ganharam o Oscar. Então eles são, assim, atores excelentes, que eu gosto bastante, que é o Eddie Redmayne e a Jessica Chastain. Eu acho que é assim que fala, gente. Vocês me desculpem aí a pronúncia se eu tiver falado errado. Mas são dois atores excelentes, que eu gosto muito. Eu fiquei mais curiosa ainda pra assistir o filme por causa deles dois. E a interpretação deles é sensacional, sabe? Conta a história de... Os dois eram enfermeiros, eram amigos, né? Se conheceram no trabalho e eles trabalhavam no turno da noite. E aí, esse cara, como enfermeiro, ele matava as pessoas, os pacientes do turno dele de uma forma muito secreta, que essa enfermeira foi crucial para que ele fosse pego, porque não tinham provas. Apesar deles saberem que era ele, não existiam provas reais de que seria ele, porque ele era tão sinistro, ele arrumou um método tão absurdo, tão assim, fora do normal, que não tinha como provar que era ele, sabe? Então ela foi crucial para que ele fosse preso, e essa é uma história real. Esse cara tá preso até hoje, e essa é uma história real, gente. É muito triste, mas o filme foi muito bem feito. Muito bem feito. Eu amei o filme e já lançaram o documentário sobre esse caso, que obviamente já irei assistir hoje, talvez, porque eu fiquei muito intrigada com essa história. Mas vale muito a pena vocês assistirem, porque o filme foi muito bem contado e muito bem feito. Ele é bem novinho, ele acabou de ser lançado e eu gostei bastante de como a história foi contada, sabe? Ela interpretou super bem, assim. A Jessica, ela interpretou lindamente o papel da enfermeira heroína, porque pra mim ela foi a heroína dessa história. Agora vamos falar de séries, porque, gente, eu assisto muito mais séries do que filmes, sabe? Eu não sei explicar pra vocês, mas eu tenho preguiça de assistir filme. Sério, eu prefiro assistir série do que assistir filme. Mas enfim, vou começar falando da série Ninguém Pode Saber, que é uma série também de 2022 e ela tem 8 episódios. Como eu falei pra vocês, todos esses temas que eu estou indicando pra vocês hoje estão na Netflix, tá? Todos eles. Essa série Ninguém Pode Saber, ele é muito interessante, gente. Ela é muito intrigante, é uma série de suspense que você fica angustiada do início até o fim. Sabe aquela série que você fica assim, ó, tu não consegue desgrudar o olho? É essa série. Essa série conta a história de mãe e filha, né? A filha, ela é policial, se eu não me engano, porque já faz um tempinho que eu assisti essa série. Mas enfim, ela faz aniversário, ela já é uma mulher adulta, porém ela é muito, assim, apegada à mãe, sabe? E aí elas resolvem, ela faz aniversário e a mãe, vamos almoçar no restaurante que você gosta. E elas foram para aquele restaurante comemorar o aniversário da filha, né? Que já era uma mulher adulta, mas elas eram muito amigas e elas estavam ali só elas duas comemorando, assim, o aniversário da filha. E acontece uma situação bizarra. Bizarra ali no restaurante, no meio do dia, na frente delas. E essa situação, hoje em dia, né, você não pode respirar que as pessoas já começam a filmar o que está acontecendo. E como foi uma situação muito bizarra que estava acontecendo, alguém, no meio da confusão, começou a filmar a situação. E a mãe dela reagiu àquela situação de uma forma totalmente inesperada, sabe? Totalmente inesperada, que você olha e fala, hã? Sabe? Enfim, essa filmagem foi pra TV e essa mãe começou a entrar em desespero. E daí pra frente é só ladeira abaixo, tá? Porque eu não vou falar mais pra vocês, porque senão eu vou dar spoiler. Mas muitas coisas começam a acontecer depois que a mãe aparece na TV. Então elas começam a fugir de várias situações. E, gente, assistam. Só isso, assistam. Pra quem gosta de série de suspense, assista essa série. E eu acredito que vai ter uma segunda temporada dessa série. E a atriz principal é maravilhosa também. É a mesma atriz que fez aquele filme Hereditário, a mãe. Eu esqueci o nome dela, gente, me desculpem. Ela é maravilhosa, interpreta lindamente e ela arrasou nessa série também. Então assistam. Se você gosta de série de suspense, assistam Ninguém Pode Saber.
O nome, né, já deixa ali um suspense. Outra série muito bacana que eu assisti é a série que se chama A Saída. É uma série de 2021 e ela tem só 6 episódios. Ela conta a história de uma menina que foi parar, que ela simplesmente acordou numa clínica de tratamento de transtornos de memória. Tipo, uma pessoa perdia a memória por algum motivo, algum trauma, algum acidente. Ela ia parar naquela clínica para que, né, ela pudesse recuperar as memórias. E ali ela faz várias amizades, mas era uma clínica meio bizarra, sabe? Era uma clínica que acontecia umas coisas meio inexplicáveis, não de sobrenatural, mas umas coisas esquisitas, sabe? O clima era estranho e ali ela faz algumas amizades e tal e tal. Só que acontecem coisas bizarras dentro dessa série, e essa série você tem que prestar atenção porque tem uns momentos meio confusinhos, sabe? Eu gostei dessa série? Gostei, mas eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Mas eu achei a história muito interessante. Muito interessante. Também é aquele tipo de série que te prende do início ao fim. Ela é uma adolescente que perdeu a memória completamente e ela começa a vivenciar coisas sinistras. Tem algumas coisas de sobrenatural, sim, eu tava lembrando aqui agora. Mas, assim, tudo tem uma explicação, sabe? Então, assim, é uma série bacana também pra quem gosta de suspense, esse suspense, né, que te prende, assim. Bem interessante. Então, fica a dica aí pra vocês. A Saída. Próximo documentário que eu assisti e eu fiquei chocada foi o documentário Os Crimes da Nossa Mãe. É um documentário de 2022 e ele tem 3 episódios, mas são episódios basicamente longos, sabe? Tipo uns 50 minutos cada episódio. Esse documentário conta a história de uma mulher que era muito religiosa e ela tinha 2 filhos e ela acabou adotando mais uma criança, né? E essa criança, ela tinha necessidades especiais, ele tinha um autismo, sabe? Precisava de mais cuidados, era uma criança maravilhosa, dócil, mas ele precisava, era uma criança que tinha necessidades especiais e ela adotou essa criança, ela era casada, né? Ela se casou novamente, ela era casada, os 2 filhos eram do primeiro casamento, e aí ela se casa novamente e adota essa criança menor, né? E ali eles têm um momento de né, início de relacionamento, tudo bem, tudo de boas, só que ela começa a entrar numa onda, assim, dessa religião que ela segue, que ela começa a perder a cabeça completamente e ela começa a fazer coisas bizarras. Mas o que é mais bizarro nessa série é que eles mostram as imagens reais dos momentos, porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei se no Brasil é assim também, mas aqui é muito comum. Todas as viaturas têm câmera, aonde eles vão, tá tudo sendo filmado, e também alguns policiais usam câmera na roupa, sabe? Câmeras escondidas na roupa. Então, os momentos que a polícia era chamada ou que a polícia chegava nos locais, tudo que acontecia era filmado, então tem muitas imagens reais do que aconteceu. E ela era uma mulher muito desequilibrada, sabe? E o mais triste disso tudo é que quem participa muito intensamente dessa série, desse documentário, é o filho mais velho. Ele mostra o lado dele, como as atitudes da mãe dele repercutiram na vida dele e na família, sabe? Assim, é muito triste tudo que acontece. Eu fiquei chocada, assim, com o que aconteceu. Como algumas pessoas têm a mente muito fraca, se perdem, sabe? No meio de algumas religiões. Isso é muito perigoso, sabe? E essa série mostra exatamente isso. Como ela se perdeu dentro da religião dela. E é muito triste tudo que acontece. É muito triste ver o filho mais velho relatando o lado dele da história, sabe? Que mesmo ela fazendo atrocidades, ele era filho dela e, tipo, amava ela e ele não entendia o que estava acontecendo. Então, enfim, é uma série dolorosa, sabe? Dolorosa. E ele é recente, o caso é recente, não é um caso super antigo, não, sabe? É um caso mais recente e é muito triste, muito triste. Já estou acabando, tenho umas 2 séries pra falar pra vocês. Uma série se chama Alma, é uma série espanhola de 2022 e ela tem 9 episódios, tá? Conta a história de vários adolescentes que foram para um passeio da escola e aí eles sofrem um acidente, assim, terrível, né, na volta para casa e muitas coisas começam a acontecer depois desse acidente. Essa série também contém coisas sobrenaturais o tempo todo, mas é uma série, assim, que eu gostei, mas sabe que é uma série, assim, que eu...
coisa que é super incrível, sabe? Eu gostei da série, ela é uma série intrigante, ela é uma série que também você fica, sabe, querendo saber o que tá acontecendo, porque acontecem muitas coisas sobrenaturais e meio inexplicáveis. Ela é uma série um pouco confusa, sabe? Então você tem que prestar atenção em todos os detalhes para você não perder. Ela é um pouco cansativa, sabe? Porque tem muitos detalhes que você fica perdidinho, assim. Por conter essa parte sobrenatural e tal, fica mais confuso ainda. Então é uma série legal, é uma série diferente, interessante, porém é uma série um pouco cansativa. Mas pra quem gosta, né, desses assuntos assim sobrenaturais, a história é bem bolada, é interessante, mas sei lá, não sei explicar, mas não é uma série que eu acho que é uau, que incrível, vou indicar pra todo mundo. É uma série legal, sabe? É isso. Pra finalizar, essa série que eu gostei muito de assistir, que é a série O Clube da Meia-Noite, também é uma série de 2022 e ela tem 10 episódios. Ela conta a história de alguns jovens que vão parar numa clínica também, mas não tem nada a ver com aquela série A Saída, é outra vibe. Essa série conta a história de alguns jovens que vão parar numa clínica. É uma clínica meio misteriosa para jovens em estado terminal. É uma clínica especializada para receber jovens que estão em fase terminal da doença, seja câncer, seja AIDS, seja o que for, doenças terminais, né? Então eles vão passar, vamos dizer assim, os últimos momentos da vida deles nessa clínica. Assim, ao mesmo tempo que é uma série super interessante, porque aborda vários assuntos, é uma série muito triste também, tá? Ela também conta com algumas coisas sobrenaturais, mas ela mostra mais o lado humano dessa situação, sabem? Que jovens, adolescentes, na flor da idade, estão ali só esperando a morte. É muito triste. Faz você pensar em várias coisas, porque eles têm muito diálogo, sabe, durante a série. E eles falam muitas coisas pertinentes que fazem a gente pensar, sabe? E por que o Clube da Meia-Noite? Porque todos os dias, à meia-noite, eles se encontram, os jovens, escondidos, né, da equipe, da clínica, para contar histórias de terror uns para os outros, né? Histórias que eles mesmos inventaram, não são histórias de livros nem de filmes. Eles inventam as histórias, eles contam uns para os outros. Esse é o motivo do nome do Clube da Meia-Noite. Só que ali, gente, rola muita coisa. E ao mesmo tempo que eles estão conformados, né, com o fim, eles buscam a cura, né? Eles têm aquela esperancinha. Então, é uma série muito interessante, vai ter segunda temporada, acredito, mas é uma série muito complexa, que tem muito drama, né, pela temática, mas faz a gente pensar também, apesar de ser alguns momentos divertida, tem drama, você se emociona muito, mas é uma série, achei ela bem completa, porque fala de vários assuntos ao mesmo tempo. Então eu gostei bastante de ter assistido essa série. E esses foram os assistidos do último mês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual foi o seu assistido do último mês que você mais gostou, que você indica pra eu assistir, que eu também quero assistir, tá bom? Então é isso, não se esqueçam que temos CLTV de segunda a sexta aqui no canal e todos esses dias eu trago um conteúdo bem especial pra vocês e eu vou estar aqui te esperando todos os dias nesse horário, fechado? Um super beijo e até a próxima. Tchau!